Falar que a depressão tem cura, qualquer pessoa pode falar, mas aqui no programa a gente mostra. E hoje você vai saber como o Andrigo, que está aqui conosco, venceu esse problema que tem afetado milhões de brasileiros. A depressão até 2030. Nós estamos já em 2025, né? 2025. Já estamos em fevereiro de 2025. Veja como o tempo está passando muito rápido, né? E talvez você está aí agora, você já está vivenciando essa doença. Você é uma pessoa que vive à base de remédio, você vive medicada, você vive, sabe, dopado. Os remédios que você toma te deixam dopado. Se você não toma, você tem crise, você vive tendo crises, você está vivendo uma vida que você não queria viver. E aí vem os pensamentos negativos, te humilham, te colocam para baixo, faz você pensar que a única forma é sumir, desaparecer, acabar com tudo. Mas você agora está vendo esse programa. E porque você está aqui, você está vendo a chance que Deus está te dando para mudar de vida. Porque o Andrigo chegou no fundo do poço por conta da depressão. E hoje ele está bem, né? Mas conta pra gente, Andrigo, o que aconteceu com você para você viver essa vida triste que você viveu? Pastor, eu tive algumas perdas financeiras, né? No começo de tudo. E após essas perdas, eu resolvi ficar em casa, tentar me recolocar profissionalmente, tentar achar uma saída. E durante esse período, eu comecei trocando o dia pela noite, eh, tendo algumas mudanças de hábito, fazendo coisas diferentes daquilo que eu não fazia. O que é trocar o dia pela noite? Tem gente que ela não entende essa frase. Explique aí. Eu comecei dormindo 10h30, 11 horas da manhã e achando aquilo super normal. Ao invés de ter uma vida normal e dormir, como qualquer ser humano vai dormir aí no seu período de 8 horas, começando 10 horas da noite até 6 horas da manhã e acordando para ir trabalhar, eu comecei a dormir 10h30, 11 horas da manhã e acordava às 5 horas da tarde. E dentro desse contexto, eu descobri que eu estava com um começo de depressão. E como que eu descobri isso, pastor? A minha situação era tão caótica que eu não tinha possibilidades financeiras para pagar um médico, mas eu tinha contatos de psicanalistas que eram colegas, amigos, e eles diziam para mim, olha, você está com começo de depressão. E eu vou te dizer outra coisa, você pode até procurar ajuda, tem terapia, remédios e são paliativos. Para o teu caso não tem jeito. Para o teu caso vai ser sempre paliativo. Então aí eu ali, através de colegas que acabou me receitando remédio, eu comprei remédio para eu poder seguir aí na minha vida e tentar ter uma vida normal, e só foi piorando, né? A depressão, eu comecei a sentir uma angústia, eu tinha picos de angústia durante a noite, e durante esses picos de angústia eu comecei a comer compulsivamente. Eu matava ali a minha ansiedade, a minha vontade, eu descontava na comida. E aí, pastor, dentro de todo esse contexto, começou a evoluir, foram vários passos. A minha depressão, ela se agravou mais, porque aí eu comecei a ficar deprimido, chorando, chorava do nada, sentia uma tristeza profunda. Eu não tive a coragem ou pensamentos de suicídio. Mas a minha desesperança era tão grande que eu pensava em dormir e não acordar mais. E aí dentro disso, ela foi evoluindo para crises de ansiedade. Eu não conseguia, por exemplo, nesse momento que estamos aqui, jamais eu conseguiria. A boca secava, eu me sentia agoniado, faltava o ar, eu sentia uma agonia muito grande. Eu não tinha uma desenvoltura como até então eu sempre tive. E aí, um dia, eu falei, olha, eu preciso fazer algo. Eu já tinha engordado muito, eu estava pesando mais de 140 quilos, e aí eu falei, eu preciso fazer algo. E vai ser algo com a força do meu braço, com os meus conhecimentos,
com o meu estudo que eu tenho, eu vou procurar recolocação profissional. Então, partir desse princípio e seguir em frente. E aí, em uma das entrevistas que eu tive com alguma das empresas, eu tive uma oportunidade, fui chamado por uma oportunidade muito boa. E aí passei com o RH, só que quando eu cheguei na porta da empresa já me deu uma crise que eu não sabia o que era aquilo. Eu me tremia muito, e aí ali eu procurei um lugar para eu tomar uma água, para eu me acalmar, subi, fiz a entrevista com recursos humanos, e aí quando eu fui para entrar na sala da diretoria, eu tive uma crise mais forte ainda. Eu tive uma crise de uma vontade de sair correndo. Eu me senti assim afobado naquele momento, senti medo, senti angústia, vontade de chorar, e eu saí correndo, pastor. Eu pedi licença ali na recepção, saí correndo, parecendo um maluco, e aí o pessoal atrás de mim perguntando o que tinha acontecido, me ligando, se tinha acontecido alguma coisa com a minha família. E aí, através disso, eu constatei que a minha depressão, a crise de ansiedade que eu tinha também, ela tinha evoluído para síndrome do pânico. Quer dizer, uma coisa foi trazendo a outra e foi piorando. Você falou algo aí que é o que tem acontecido hoje de uma forma muito grande e grave. Por exemplo, eu recebi um e-mail, e eu não vou falar o nome da pessoa, mas ela fala assim: faço parte do RH de uma metalúrgica muito grande em São Paulo. E nós temos hoje 47 funcionários afastados por problemas psicológicos. 47 pessoas que trabalham nessa empresa que estão afastadas do trabalho por conta de problemas emocionais. Veja o quão grave é esse problema, que você não tratou no início e foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando e se tornou numa síndrome do pânico. Quer dizer, você até tratou, só que os teus psicólogos falaram para você que era somente uma maquiagem. Aí só vai melhorar um pouquinho, mas não vai resolver não, porque o teu problema não tem cura, não foi, você ouviu? Sim, exatamente, que era paliativo. Tanto a terapia quanto os remédios. E era muito claro o que eles diziam, que a depressão não tinha cura. Eu ia seguir uma vida à base de remédios, ou seja, eu ia seguir uma vida vegetando, pastor. Quer dizer, você estava condenado a viver a vida dependente de medicações. Exatamente. Era uma sentença. A vida toda você vai viver à base de remédios, porque se você não tomar, você vai viver tendo crises. Era isso que você tinha recebido. Exatamente. Era sentenciado ali a ter uma vida monótona e uma vida que eu nunca tive, que era uma vida totalmente desregrada, vivendo de remédios, onde após tomar esses remédios e passar o período deles, a minha situação só piorava. E você ficou durante quanto tempo assim? Pouco mais de 2 anos, pastor. 2 anos. 2 anos. Quer dizer, 2 anos vivendo na escuridão. Porque uma pessoa que vive com depressão, ela vive na escuridão. Só quem tem depressão sabe o que eu estou falando. Você que está aí nesse quarto escuro, a única coisa que tem ligado é essa TV. Você está me assistindo. Você sabe que a vida que você está vivendo é uma vida de escuridão. Só que a luz está chegando para você agora. Eu estou falando com você que estava aí usando drogas. Você que estava pensando em acabar com tudo. E você está me vendo aí agora. Você sabe que eu estou falando contigo. A tua vida não está boa. Você já se automutilou, você já fez besteira, já fez coisas que atentou contra a sua própria vida, mas você está aí me vendo. E eu peço que você que está me vendo nessa condição, ligue para a gente agora. Eu não quero aqui que ligue você que está me assistindo e está de boa, não. Você que está de boa, vá dormir. Isso é hora de você estar dormindo, você tem que trabalhar daqui a pouco. Eu quero que ligue aqui quem está sofrendo, quem está no fundo do poço e está vivendo o lado triste da vida, como o Andrigo viveu. O número está aqui, ó, é o 11. Tem aquele número para a pessoa ver em maior? Coloca aí se tiver. Esse daí, isso. Obrigado. Você vai ligar agora nesse número aí, ó. Nesse telefone, 11 3573 3662. É para ligar agora. Ou então você pode mandar uma mensagem para a gente, como as pessoas estão acabando de falar assim, ó, meu emocional está cada vez mais abalado.
só vem na minha mente, se mata, você vai parar de sofrer. Ô Karen, liga aqui pra gente agora, eu quero te atender aqui ao vivo. Você que deixou a sua mensagem aqui no Instagram, estou falando contigo. Tem também aqui a Ana Maria que falou assim, me vi no testemunho dele. Ela está falando que se viu no seu testemunho. A Rochelle está nos assistindo do México, aqui pelo Instagram do Depressão Tem Cura, e ela está comentando aqui que está nos assistindo. Então, você que está nos vendo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você que está nessa condição aí, a depressão faz parte do seu dia a dia, do seu acordar e do seu levantar. Tem cura para você. Estou falando de cura sem recaídas, porque você está curado, né? Sim, senhor. Daqui a pouco você vai explicar para as pessoas entenderem como é que você venceu. Mas eu queria que você falasse qual foi o momento de dor mais difícil que você enfrentou. Pastor, o momento de dor mais difícil foi quando eu me vi sem saída, sem possibilidades alguma. E aí eu tinha pessoas que queriam me ajudar, mas eram pessoas que queriam me ajudar da forma delas. E aí eu tive uma família de colegas, né, que são judeus, e eles disseram, olha, a gente vai te ajudar, a gente tem os nossos negócios, e eu queria que você se interasse mais um pouco com a gente. E a gente tem alguns negócios na Baixada Santista, nós vamos levar você para passar um período conosco na região do Guarujá, e nós temos empregadas à sua disposição, e ali você vai sair dessa situação que você está vexatória. E aí, pastor, eu fui com eles para passar durante esse período, até mesmo a fim de fazer networking, de conseguir trabalho, algo do tipo, e eu só me afundei cada vez mais, porque aí lá eu conheci a bebida. Eu não tinha vício em bebida. E aí, como eu tinha tudo à minha disposição, gratuitamente, eu comecei a beber para matar aquilo que estava dentro de mim. E para o senhor ter ideia, era 10h30, 11h30 da manhã, ali pela orla da Enseada, no Guarujá, eu já estava muito louco, bêbado. Quer dizer, você bebia para tentar preencher o vazio. Exatamente, exatamente. E só encontrava mais tristeza e solidão. Mais tristeza e solidão e um fundo de poço que eu não via saída nenhuma. Eu falava para os meus familiares, olha, eu virei um Zé Ninguém, eu vou vegetar e é isso, a minha sentença é essa. Como é que você mudou essa situação? Eu busquei ajuda, pastor. Mas você já tinha buscado ajuda antes? Sim. Porque você falou assim, eu busquei ajuda. Parece até que você não buscou, mas você buscou nos seus psicólogos, nos seus psicanalistas, e eles te deram remédio, falaram que não adiantava, né? Exatamente. E quando você veio aqui, o que aconteceu? Eu busquei ajuda, pastor. Eu estava do outro lado, como essa pessoa está aí do outro lado hoje nos assistindo. Eu vendo o programa da madrugada, eu tive uma pessoa também próxima que era da igreja, e aí eu falei, olha, eu falei com essa pessoa e falei, você é da Igreja Universal, eu tinha assistido o programa lá da madrugada, e aí eu preciso de ajuda, enfim, e busquei ajuda, pastor. Cheguei na igreja com a vida totalmente no fundo do poço, como eu falei aqui agora, e me receberam tão de braços abertos, pastor. Eu fui tão bem recebido que eu recebi uma ajuda totalmente diferente do que até então haviam me dado. E o primeiro dia, a primeira semana que eu pisei dentro da igreja, eu senti alívio na alma. Toda aquela opressão, aquele sintoma de angústia, de tristeza, ela havia saído. Ela houve, na verdade, um alívio muito grande na alma. Depois que você veio e participou das reuniões, recebeu a oração, aquela dor, aquele vazio, aquela coisa ruim que te acompanhava 2 anos, saiu? Saiu, pastor, incrivelmente. Foi algo que eu não esperava, que eu ia ter uma resposta tão rápida, uma mudança tão rápida, um alívio. É o alívio que eu acho que todo mundo procura. Todo depressivo hoje procura esse alívio na alma. Quantas recaídas você teve depois que você participou das reuniões aqui? Nenhuma, pastor. Nenhuma recaída. Nada. Eu não dependo de remédio, eu não dependo de nada. Hoje eu dependo unicamente de Deus.
E aí? E aí tem sido uma experiência incrível. Hoje eu faço parte de um grupo que ajuda pessoas que têm depressão, né? Eu faço parte de... Hoje eu tenho uma vida maravilhosa. Hoje eu sou casado, tenho uma filha linda, eu tenho eu tenho vida próspera. E quando a gente fala vida próspera, pastor, não é prosperidade em somente financeiramente, não. Eu falo prosperidade, eu tenho vida regalada em todos os sentidos da vida. Quer dizer, a sua vida foi completamente transformada. Acabou aquela depressão, aquele... Bebe quantos litros ainda hoje, não? De água, pastor. Ah, só água, né? Hoje você não precisa mais tomar uma para poder ficar de boa. Não, não preciso, graças a Deus. Não. Quer dizer, a vida dele foi transformada. Tem gente que ela pensa assim, não, eu vou para a praia, vou beber, vou encher a cara, vou curtir um pouquinho a vida, porque isso aí é falta é falta de uma curtição. Aí vai curtir, volta pior, porque você vivia assim. Vivia, pastor. Hoje você vive como? Hoje, pastor, eu me preencho de Deus, eu me preencho daquilo que é mais sagrado, que é os ensinamentos que eu tenho dentro da Igreja Universal, e eu me preencho hoje os meus momentos junto com a minha família. Então eu tenho um momento de felicidade infinita. Olha, a gente tem algumas pessoas assistindo aqui o programa, inclusive a Aline Mendes, conhece? A minha esposa, Ela pastor. está aqui ligada aqui no programa, aqui assistindo. Tem também aqui o André Magalhães, que é uma pessoa que está toda madrugada com a gente aqui assistindo, a Camila, a esposa dele também, e várias outras pessoas que estão nos acompanhando, vendo a sua história. Eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para quem está sofrendo, Andrigo. Porque há pessoas agora assistindo a gente, como todos que estão aqui nos acompanhando, há quem esteja bem, que gosta de assistir o programa, mas tem gente agora que não deixou nenhum comentário, não ligou aqui e não mandou nenhuma mensagem, mas ela está precisando de ajuda. Você, como um ex-depressivo, sem recaída nenhuma, né? Sim, senhor. Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa? Olha aqui nessa câmera. Eu deixo uma mensagem para você. Deus deixa uma palavra. Deus tem uma palavra na Bíblia que Ele deixa para gente, que foi ali o meu princípio de tudo. Ele fala: como pensei se sucederá, como determinei se efetuará. Então pense aí nesse momento, você que está aí nos assistindo, como que você gostaria que a sua vida tivesse. Determina aí como você gostaria que houvesse essa mudança na tua vida. E você pode ter certeza, busque ajuda numa igreja universal mais próxima. Você será muito bem recebido como eu fui. E você vai receber daquilo que há de mais precioso, assim como eu recebi. Pagou quanto aqui? Nada, pastor. Absolutamente Quem te cobrou, nada. não? Nada. Tá vendo aí? Ele só precisou vir. Ele só precisou crer. Antes de mostrar o depoimento dele, a gente colocou aqui a ligação da moça que ligou para a gente semana passada, e vocês puderam ver como que ela saiu daqui. Ou seja, contra fatos não há argumento. O problema é que você fica aí, deitado nessa cama, olhando o tempo passar. Se levante daí agora. Se levante e determine, eu vou lá. Você não tem que pagar nada. Quando você está com dor, você não vai no médico? Que custa você vir tratar da sua alma? Faz o que eles fizeram. Valeu a pena? Muito. Não tem... É inenarrável, pastor. Imensurável. É isso aí. Você vai estar domingo aonde? Estarei na Augusto Carlos Bauman, 485, ali no centro de Itaquera. Quem mora em Itaquera, está nos assistindo, tem muita gente de Itaquera aqui nos acompanhando agora, e você quiser conversar com o Andrigo, conhecer a família dele, a história dele, é só ir lá. Chega lá, eu quero falar com aquele cara que eu vi na TV lá, o Andrigo. Anota aí, Andrigo, Andrigo. É por aí. E chega lá e fala, eu quero falar com o Andrigo, quero conhecer a história dele. E conversa com ele. Ele faz parte hoje do grupo Depressão Tem Cura, com a família, com todo mundo ali na Itaquera. É só você ir lá. Eles vão te ajudar sem cobrar nada de você. Se você quiser vir aqui no templo, eu também posso atender você com o maior prazer. E você não tem que pagar um centavo. E é de graça. E eu dou garantia para você. Sabe por quê? Porque nós se baseamos aqui, ó, palavra de Deus. Não é a palavra de um pastor, de um homem, de um político, não. É a palavra de Deus. Jesus falou, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa palavra aqui, ela vai se cumprir na tua vida. Mas é necessário que você tome uma decisão, uma atitude, se levantar daí e vir buscar essa ajuda.
ou lá em Itaquera, ou aqui no templo, ou na Universal, mais próxima de você. Se você for, você vai provar de uma paz que remédio nenhum é capaz de te dar. Certo? Rodrigo, muito obrigado pela sua história. Obrigado. A gente vai esse intervalo que fala desse domingo aqui no templo e eu já volto.